Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje a gente vai dar início às nossas aulas de geografia. A gente vai trabalhar um capítulo aí do livro de vocês, que é o capítulo que trata sobre etnia e modernidade. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então a gente vive em um mundo em que a gente apresenta uma grande quantidade, uma grande diversidade, na verdade, que é de etnias, de raças, e também uma grande diversidade cultural. Desde o surgimento do homem, os diferentes grupos vão começar a produzir a sua própria cultura. Então a gente vai ter regiões com a culinária diferenciada, costumes diferentes, crenças, idioma. Tudo isso vai englobar a questão cultural. E aí a gente tem essa grande diversidade. Só que ao mesmo tempo que vai se formando essa grande diversidade étnica, a gente vai ter também os choques e também um processo de assimilação cultural, que é quando dois grupos diferentes se encontram, vai acontecer ou um choque, um estranhamento nessa questão cultural, ou então pode acontecer de uma cultura assimilar aquilo que ela gosta do outro. Exemplo, se a gente fosse pegar, por exemplo, a chegada de portugueses e aqui ao Brasil em 1500, provavelmente aconteceu um choque cultural. Os portugueses andavam todos vestidos, os nossos índios andavam sem roupa. Então, logo naquele primeiro momento já tem aquele estranhamento. Por que estão andando todos sem roupa? Por que estão andando todo mundo com roupa? Os dois lados vão acabar tendo esse choque da cultura. E a gente pode dizer também a questão da assimilação cultural. Alguns grupos vão assimilar parte da cultura dos outros. Isso é muito comum, por exemplo, na questão da culinária, no elemento da cultura. Aqui, se você quiser, a gente come pizza, que veio lá da cultura italiana. Come sushi, que vem da cultura japonesa. Então tem essa questão de grande diversidade dos choques e assimilações culturais. Aí no livro de vocês ele vai falar um pouco sobre essa questão da diversidade cultural, começando sobre o conceito de etnia. Etnia é um dos elementos do processo de construção de identidade de um grupo sociocultural. É como esse grupo vai se reconhecer. Então, o grupo étnico agrega pessoas que compartilham laços culturais ou biológicos e se identificam umas com as outras e são identificadas como tal por outros grupos. Então, esse grupo vai se identificar como semelhante. Os grupos indígenas, por exemplo, grupos religiosos. E aí vão se identificar como uma etnia. Dentro dessa questão da diversidade cultural, o livro de vocês ele também vai falar da questão da visão etnocêntrica. Essa visão etnocêntrica é fazer o julgamento do outro grupo com base em valores e padrões de comportamento do seu próprio grupo. É olhar para as outras pessoas, para os outros grupos, a partir do que você acredita, a partir do que você gosta. Se a gente fosse pegar, por exemplo, a questão da culinária, a gente pegar e comparar a culinária do Brasil com a culinária de outras regiões. Como, por exemplo, pegar aqui o exemplo lá da Coreia. Na Coreia eles comem carne de cachorro. Se a gente for olhar para eles com o nosso olhar cultural da nossa comida, a gente vai estranhar. A gente está tendo a visão deles a partir do que a gente gosta, não do que eles gostam. Então essa é a visão etnocêntrica, a gente julgar os outros de acordo com o que eu acredito. Essa visão ela pode acontecer de várias formas. Uma questão religiosa. Por exemplo, aqui quando os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a catequizar os índios. Eles não aceitavam a religião dos índios. Eles quiseram impor aos índios a sua religião a partir de uma visão etnocêntrica. Então isso pode acabar gerando problemas. Então a visão etnocêntrica ela serviu e continua servindo, por exemplo, para justificar o processo de opressão de comunidades étnicas, a conquista de povos e territórios, o controle do poder do Estado por aqueles que se consideram superiores aos demais. Então, justificar de alguma forma esses problemas. A questão da catequização dos índios. Os portugueses se achavam como os salvadores. Tinham que salvar as almas dos índios que não conheciam a religião católica. Durante o imperialismo, quando os europeus vão para o continente africano, eles acham que são um povo civilizado que tem que levar essa civilização para aquele povo primitivo.
ou mesmo a questão de um povo se achar superior ao outro, que pode gerar grandes problemas, como por exemplo no caso do povo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O Hitler espalhou o ideal de que o povo alemão, o povo ariano, era superior aos demais e por isso ele tinha mais direitos. E isso tem como consequência a Segunda Guerra Mundial e a grande quantidade de morte. Dentro dessa questão da diversidade cultural, a gente tem também algumas teorias que falam sobre essa questão. A gente tem, por exemplo, o evolucionismo, ou também chamado de darwinismo social, baseado aí nas ideias do Charles Darwin, o mesmo que faz a teoria da evolução. Vocês estudam tanto em biologia quanto em história. O darwinismo social ele defende que as sociedades passam por diferentes estágios de evolução. Então a sociedade ela está evoluindo. Ela está lá desde o primitivo até chegar ao civilizado. Então, isso aqui, essa ideia de primitivo e civilizado, ela vai justificar em alguns momentos esse processo que foi falado no slide aqui anterior. A questão da opressão, da conquista de outros povos. Então, por exemplo, por estar no estágio civilizado, os europeus tinham o direito de ir para a África e conquistar o continente africano, para civilizar aquele povo que era considerado primitivo. Então, essa teoria foi usada dessa forma. Outra teoria é o relativismo cultural, desenvolvido por Franz Boas. Ele defende que não há uma cultura superior ou inferior. Não existe aquele que é melhor ou aquele que é pior. Nem valores culturais universais, valores que valem para todo mundo. Isso aqui é certo, todo mundo tem que fazer igual. Não. Dependendo da região, do país ou da etnia que você está vivendo, o que é certo para uns não pode ser para outros. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do casamento. Lá entre os muçulmanos, o homem pode se casar com várias mulheres. Aqui no Brasil é considerado um crime. Então esse valor universal ele não existe, ele vai variar. O casamento tem diferentes visões. Tem regiões que são as mulheres que podem se casar com vários homens. Então o valor ele não é igual para todo mundo. Para o Franz Boas, deveriam ser considerados os fatores históricos, fatores que vão constituir a sociedade, que deram origem à sociedade, além dos fatores naturais e linguísticos, que influenciavam no desenvolvimento de cada cultura, e não apenas a questão de ser melhor ou pior, superior ou inferior. Aí ele continua aqui falando sobre a questão da civilização ocidental e a modernidade. Então, o que ele fala sobre essa questão? Desde a antiguidade, vários povos vão começar a dominar os outros. Desde a antiguidade a gente tem esse processo, no Oriente, no Roma, Grécia. E aí ele vai falar aqui que durante as grandes navegações do século XV e XVI, os europeus dominaram, por exemplo, os índios aqui da América e outros povos, como os africanos, integrando esses povos diferenciados à sua cultura de certa forma. Eles faziam essa integração ou pela força militar, pela guerra, pela matança, ou pelo domínio cultural. A aceitação de que os portugueses, aquilo que os portugueses estavam fazendo era certo. Então, alguns grupos acabaram se organizando e se aliando a esses portugueses pelo domínio cultural. Aceitaram a fala, os costumes, a religião, ao mesmo sistema econômico que é o sistema capitalista. A civilização ocidental moderna, que a gente conhece, mais recente, ela acabou sendo consolidada a partir de dois grandes acontecimentos do período moderno da história, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela traz a ideia de produção em massa, então ela expandiu o comércio internacional, padronização de mercadoria. Já a Revolução Francesa, ela traz a ideia da questão da liberdade, igualdade, fraternidade, generalização do iluminismo, dos valores democráticos e tudo mais. Um dos aspectos mais marcantes que a gente tem dessa civilização ocidental, que é a civilização que a gente vive, a gente tem aqui dois conceitos. Um é o individualismo, segundo o qual a liberdade do indivíduo se firma sobre a sociedade, todo mundo tem o seu direito de liberdade, direito de ir e vir. E o outro que é muito presente na nossa sociedade ocidental é a questão do consumismo, do comprar, do consumir, de certa forma, de mostrar para os outros que a gente conseguiu aquele objeto. Muitas vezes as pessoas querem comprar apenas
para exibir para os outros que tiveram aquilo, alguma coisa de marca, alguma coisa mais cara, e aí vai acabar mostrando. Isso aí são alicerces do capitalismo. Na questão da modernidade e cultura, mesmo com a evolução, a modernização em alguns países ou nas diversas regiões do mundo, em algumas regiões, países preferiram, adotaram a questão da modernidade, mas continuam mantendo algumas das suas práticas e valores culturais considerados aí como milenares. É o exemplo, por exemplo, lá do Japão, da China, Índia, da Coreia do Sul. São países hoje tidos como alguns dos mais modernos do mundo, mas que mantêm muito da sua questão dos valores milenares. O Japão, o respeito aos mais velhos, a questão do respeito às tradições, os templos que ainda existem lá, a mesma coisa na China, na Índia, na Coreia. Eles estão se modernizando, mas estão preservando o alicerce cultural, aquilo que vem de gerações e gerações, estão sendo passados de uma geração para outra, eles continuam mantendo essas situações. E aí muito dessa modernidade, dessa questão da modernidade que a gente vive hoje em dia, acaba sendo difundida ou reproduzida, essa questão da modernidade e dos valores culturais, a partir das empresas multinacionais, empresas que se espalharam pelo mundo. Então, hoje em dia, a gente tem o celular de empresas americanas, da Coreia do Sul, que vão se espalhar graças a essa questão da expansão dessas grandes empresas. E o outro fator é a indústria cultural. O cinema, a televisão, hoje em dia a internet. Ela vai nos mostrar o que tem nos outros países e vai oferecer essa possibilidade. Então, essa questão da modernidade, ela se difunde principalmente por esses dois fatores. Então, gente, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.